campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, irmãos e irmãs de doutrina e aqueles que têm muita afinidade, muita até curiosidade e simpatia por essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos continuar então com as nossas reflexões de capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Benfeitor Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Hoje o nosso capítulo é o 79 e o título é A Cada Um. Vamos comigo então para a gente fazer essa leitura e depois a reflexão? Então vamos lá. A cada um. Paulo deixou isso escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. Levanta-te direito sobre os teus pés. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos sobre os dias. E os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos, é importante a gente deixar claro aqui que não se usa mais a palavra leproso ao se designar as pessoas com hanseníase, né? Então, tem uma nota do autor. Curandos. Segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos, individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjos que lhe não pertencem. Que lindo esse texto, né, meus irmãos? Esperando asas de anjos que não lhes pertence. Pois esse final assim, ele resume tudo que a gente vê acontecendo, que já viu acontecer, que já aconteceu inclusive com a gente. Mas o mais importante é, como eu já tinha falado no vídeo anterior, que a gente se acorde na nossa zona de conforto para seguir o nosso progresso. Hoje em dia a gente não pode mais culpar pela nossa infelicidade, pelo nosso desequilíbrio, pela nossa inconformação e etc. a terceiros. A gente tem escolha de não dar tamanha importância ao que fanáticos muitas vezes tentam, espalhar, sendo que a gente sabe que aquilo ali tem a profundidade de uma poça. Mas também aqueles que muitas vezes nos fazem sofrer, dito no popular, sendo que na verdade a gente deixou as portas abertas para que o sofrimento entrasse. Quantas vezes, meus irmãos, vocês devem lembrar, e faz cada um a sua avaliação, que passa na nossa cabeça uma briga com fulano porque a gente não conseguiu falar na hora, né?
Quantas vezes a gente pensa, já começa a imaginar assim um jeito de... Tem tantas vinganças ainda que são feitas de forma velosa, né? Aliás, velada, que as pessoas não falam, né? Mas sentem. E aquilo vai corroendo a sua alma, porque foi isso que a gente escolheu, foi esse caminho que a gente optou. A gente deu um valor demais, ou deu um valor desnecessário para aquilo que a gente acabou abrindo as portas. Então acaba adoecendo o nosso espírito, acaba atraindo outros espíritos doentes. Não tem aquele pensamento que diz, diga com quem andas que eu direi quem tu és. O Divaldo fala diferente, diga quem tu és que eu te direi com quem tu andas, que sejam os espíritos a quem a gente acaba nos afinizando. E aí o nosso espírito, a nossa alma vai adoecendo cada vez mais, vai entrando em depressão, vai afetando os nossos corpos, vai nos deixando doente, vai nos deixando desanimados, e acaba que esses espíritos, que muitas vezes estão atrapalhados por aí, ou estão perdidos, ou querem o nosso mal, vão tomando conta das nossas energias. Então é importante que a gente saiba que é isso aqui que Paulo falou: levanta-te direito sobre os seus pés. A gente não pode esperar os pés dos outros para que a gente se levante. Como diz aqui no final, que eu achei lindo, parece uma poesia. Pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. O nosso progresso espiritual depende de nós. A nossa evolução, o véu que vai se retirando da nossa frente, do nosso rosto, depende de nós. A higiene dos nossos pensamentos depende de nós. As escolhas de caminhos que a gente faz dependem unicamente, exclusivo de nós. Não tem outra pessoa a quem a gente pode responsabilizar. E no momento que a gente se responsabiliza pelo nosso crescimento, isso nos dá uma força maior que a gente vai encontrar dentro de nós, em que somos capazes de continuar caminhando com os nossos pés, nos levantando com os nossos pés e não esperando as asas que ainda não temos. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Quantas vezes a gente perde tempo culpando terceiros ou responsabilizando terceiros, sendo que o maior responsável, tanto pela minha queda quanto pela minha subida, sou eu mesmo. Vamos pensar nisso? Coloque aqui nos comentários para a gente discutir um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês devem ter lindas histórias para contar. Se gostaram do vídeo e me acompanharam até o final, deixa um like pra gente e compartilhem com irmãos que precisam ouvir às vezes essas reflexões, para que as suas almas comecem a tirar alguns pesos de cima de si e seguirem com seus próprios pés. Então tá, até um próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos no amor de Jesus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site